A vulnerabilidade à doença de crianças não vacinadas coloca outras pessoas em risco. Quanto menos pessoas forem vacinadas, mais pessoas contrairão doenças perfeitamente evitáveis, exponencialmente. Vacine-se. As vacinas são ferramentas médicas muito eficazes para a prevenção de doenças e aumento da vida útil. As controvérsias levantaram preocupações sobre sua segurança, do autismo à contaminação da vacina contra a poliomielite pelo vírus símil 40 SV40. A histeria em torno dos riscos associados à vacina resultou em um número decrescente de vacinas nos países desenvolvidos. Ocorreram surtos da doença imunopreveníveis, por exemplo, o sarampo, na Europa e na América do Norte, causando também algumas causalidades. Quais os objetivos? Nesta revisão são discutidos dados sobre segurança e eficácia das vacinas, mostrando que os benefícios das vacinas superam os riscos e que é importante cumprir os protocolos de vacinação para evitar a disseminação de doenças graves e evitáveis. Métodos utilizados. Os que se opõem à vacinação sugerem que a literatura científica que apoia as vacinas é influenciada pelas empresas farmacêuticas. Nesta revisão, os estudos sobre gripe produzidos por cientistas independentes e de autoria daqueles que receberam algum tipo de benefício da indústria são discutidos separadamente. Todos os artigos escolhidos foram selecionados através de uma pesquisa Medline. Quais foram os resultados? As taxas de vacinação estão diminuindo, embora não sejam ferramentas eficazes de saúde pública. A gripe, por exemplo, é responsável por 250 mil a 500 mil mortes a cada ano, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. No entanto, campanhas para estender a vacina contra influenza, gripe, a todos os idosos relatam pouco sucesso, devido ao susto da vacina e porque nem todos os pacientes desenvolvem imunidade após a vacinação. Conclusões finais. Esta revisão prova que a histeria da vacina é prejudicial porque, em primeiro, causa aumento da mortalidade por doenças evitáveis. Segundo, põe em risco a pesquisa de novas vacinas. Em terceiro lugar, os pacientes relutam em aceitar qualquer forma de imunoterapia, comumente referida como vacinação. O que é influenza? Também conhecida como gripe, a influenza é uma infecção do sistema respiratório cuja principal complicação são as pneumonias, que são responsáveis por um grande número de internações hospitalares no país. A doença inicia-se com febre alta, em geral acima de 38 graus, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de 3 dias. Os sintomas respiratórios, como a tosse e outros, tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e mantém-se, em geral, por 3 a 4 dias após o desaparecimento da febre. É uma doença muito comum em todo o mundo, sendo possível a pessoa adquirir gripe várias vezes ao longo de sua vida.
e também frequentemente confundida com outras viroses respiratórias. Por isso, o seu diagnóstico de certeza só é feito mediante exame laboratorial específico. Resfriado e gripe são a mesma coisa? Não. O resfriado geralmente é mais brando que a gripe e pode durar de 2 a 4 dias. Também apresenta sintomas relacionados ao comprometimento das vias aéreas superiores, como congestão nasal, secreção nasal, rinorreia, tosse e rouquidão. A febre é menos comum e, quando presente, é de baixa intensidade. Outros sintomas também podem estar presentes, como mal-estar, dores musculares, mialgia e dor de cabeça, cefaleia. Assim como na influenza, gripe, no resfriado comum também podem ocorrer complicações como otites, sinusites, bronquites e até mesmo quadros mais graves, dependendo do agente etiológico que está provocando a infecção. Os principais agentes infecciosos do resfriado comum são os rinovírus, com mais de 100 sorotipos, os coronavírus, os vírus para-influenza, principalmente o tipo 3, o vírus sincicial respiratório, os enterovírus e o adenovírus. Existem outras doenças que podem ser confundidas com a influenza, gripe? Sim, além do resfriado comum, a rinite alérgica é uma das doenças que mais se confundem com a gripe. Na rinite alérgica, ocorrem sintomas como espirros, congestão e corrimento nasal. Existem duas formas de rinite alérgica, uma sazonal, em determinadas épocas do ano, e uma que dura o ano todo, podendo ser contínua ou intermitente. A rinite alérgica não é acompanhada de febre, porém isso pode acontecer quando ela estiver associada a uma infecção. Qual o agente causador da gripe humana? Um vírus. São conhecidos 3 tipos de vírus da influenza, gripe, A, B e C. Esses vírus são altamente transmissíveis e podem sofrer mutações, que são transformações de sua estrutura genética, sendo que o tipo A é mais mutável que o B e este mais mutável que o C. Os tipos A e B causam maior morbidade, doença, e mortalidade, mortes, que o tipo C. Geralmente, as epidemias e pandemias, que são epidemia em vários países, estão associadas ao vírus do tipo A. O tipo C não tem importância clínica nem epidemiológica. Como funcionam as vacinas? Quando invasores como bactérias ou vírus entram no corpo pela primeira vez, o sistema imunológico gera uma equipe de elite de proteínas chamada anticorpos para ajudar a combater a invasão. Os anticorpos se prendem a proteínas únicas que impedem os invasores, conhecido como antígenos, e destroem o patógeno ou chamam outras células imunológicas para ajudar. O sistema imunológico se lembra de como construir esses anticorpos muito tempo após a infecção inicial desaparecer, permitindo assim que o corpo jogue para fora
estes mesmos tipos de vírus, caso eles iniciem outro ataque. Infelizmente, quando um antígeno completamente desconhecido entra no corpo, o sistema imunológico pode levar vários dias para formar seu exército de anticorpos. Erros particularmente desagradáveis, como o vírus do sarampo, por exemplo, pode sobrecarregar o sistema imunológico enquanto outras defesas estão em baixa. É por isso que temos vacinas. As vacinas contêm patógenos mortos ou enfraquecidos que não podem causar infecção, mas acionam o sistema imunológico, uma vez que a vacina entra no corpo. O sistema imunológico produz anticorpos como se estivesse combatendo uma infecção real. Se uma pessoa vacinada mais tarde encontra o antígeno ligado a um micróbio real, seu corpo já sabe como aumentar rapidamente sua produção dos anticorpos necessários para combater a infecção. Nas últimas 2 décadas, as vacinas infantis salvaram a vida de 732 mil crianças. Somente nos Estados Unidos, imagine a nível mundial, e impediram que mais de 300 milhões de crianças ficassem doentes, de acordo com um estudo de 2014 do Centers for Disease Control and Prevention. As vacinas são seguras? Uma declaração recente da Academia Americana de Pediatria, AAP, colocou da melhor maneira: as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes, as vacinas salvam vidas. Como todos os medicamentos, as vacinas apresentam algum risco de efeitos colaterais, mas quase 90% deles não são graves, de acordo com o CDC. Um relatório de 2011 da Academia Nacional de Medicina apoia esta afirmação, observando que, em mais de 1.000 estudos de vacinas, raramente os pacientes experimentam reações graves, como convulsões, inflamação do cérebro e desmaios. Mais de 20 estudos científicos confirmam que não existe ligação entre a vacina SCR, sarampo, cachumba e rubéola, e o desenvolvimento de autismo. De acordo com o CDE, o estudo que originalmente sugeriu esta associação foi retirado e desacreditado repetidamente. A vacina SCR tem sido legitimamente ligada a febres em casos extremos, a crises desencadeadas por febre. Cerca de 1 em cada 3.000 a 4.000 crianças experimentam essas convulsões após serem vacinadas, de acordo com o relatório de 2011 da Academia Nacional de Medicina. A vacina contra o rotavírus foi associada a um distúrbio intestinal grave chamado intussuscepção, mas em um estudo de 2014, os cientistas descobriram que apenas 1 em 65.000 crianças vacinadas desenvolve a doença. Outras vacinas podem causar reações leves, como os vagos sintomas semelhantes ao da gripe, que você recebe após tomar a vacina, mas esses efeitos colaterais dificilmente se comparam à captura da infecção. Tudo bom? Tudo.
Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso gera. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque